Hoje eu vou falar por que eu não quis mais ser coach. Pessoal, não quis mais fazer atendimento de coach. Eu fiz a formação e depois comecei a atender. E eu não quis mais porque eu ficava muito chateada, assim, muito pesado. Eu fiquei, na verdade, encantada no início com o processo de coaching, porque a clareza que criava na pessoa do que ela realmente queria e de como ela ia chegar até lá era um processo muito bonito, assim. Até hoje eu gosto muito. E claro que para amigos, para família, eu continuo fazendo sem problemas e adoro. Mas quando é atendimento a pessoas que eu não conheço, eu peguei umas situações estranhas, assim, porque tem pessoas que não sabem o que quer, por mais que fazem todo o processo de coaching para descobrir, para dar clareza, e também para ver as ferramentas que a pessoa tem, né, o que ela já passou na vida, que ela conseguiu resolver os seus problemas. Eu percebi que tem muita gente da nossa geração, da geração futura, que veio vindo ali depois da minha geração, né, os mais jovens, eles passaram por uma educação diferente. E os pais não quiseram frustrar e estavam sempre resolvendo todos os problemas dessa pessoa. Então, quando a gente ia no fundo lá e perguntava, e quando isso aconteceu, como é que tu resolveu? Meus pais resolveram pra mim. Eu não sei resolver nada. E cria aquela crença na pessoa que a pessoa não sabe resolver nada, não tem condições, não tem ferramentas, não tem dentro de si aquele poder de resolver as coisas, porque os pais vão lá e resolvem para essa pessoa. Até vi um vídeo de um curta e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem esse vídeo. É muito interessante. Então, eu percebi isso das pessoas e eu gosto muito de trabalhar com crianças porque elas são humildes, elas querem aprender, elas não vêm com coisas que elas acham que sabem mais, enfim. Então, e a gente está fazendo uma maldade muito grande com uma geração que é resolver tudo para elas, não deixá-las se frustrar, não dizer não. Isso é terrível, né? E aqui no Brasil isso é bem gritante, assim, porque a gente vê nos países asiáticos as crianças limpando toda a sala de aula ou todo o refeitório logo depois que elas usam, e aqui no Brasil nem pode, por lei, elas estarem fazendo essa limpeza na escola. Então isso está muito errado em várias formas. Nos Estados Unidos eu percebi que é um pouco menos essa nova maneira, assim, de querer ensinar, de querer proteger tanto as crianças. E para vocês terem uma ideia de como isso é correto, vem cá, mostra aqui para nós como é que é. Lá na escola, aparece aqui no vídeo, que linda! Lá na escola nos Estados Unidos tinha um medidor de comportamento. Imagina se faz isso no Brasil, os pais vão achar terrível, né? Mas a criança chegava e ficava mais ou menos por aqui assim, né? Anda por aqui. E aí, conforme ela ia se comportando mais, ela podia chegar bem lá em cima e ela ganhava um treasure box, que era uma caixinha de tesouro, assim, com várias coisinhas legais que a criança ia com certeza adorar ganhar, né? A Amanda ganhou várias vezes, né, Amanda? Fiquei muito orgulhosa. E se o comportamento estivesse ruim, ia baixando, né? Cada dia tinha essa medição do comportamento. E para vocês terem uma ideia como isso foi correto e não gerou nada de ruim na criança, eu não lembrava disso aqui. A gente começou a falar
no Rota, fazer aula de inglês e tudo, como é que era o inglês lá nos Estados Unidos. E a Amanda lembrou disso e ela mesma fez para ter aqui em casa, para ela e para a irmã dela, de tanto que ela achou justo e legal, né, Amanda? Aham. Então é isso. Obrigada, Amanda. As crianças dependem da... Na verdade, as crianças precisam de independência, né? É verdade. Pra quando as Responsabilidade, crianças né? crescerem. Com certeza, com As certeza. crianças crescerem mais responsáveis. É verdade. Legal, Amanda, obrigada. Então é isso, pessoal. Se vocês querem saber o quanto é importante a gente frustrar nossas crianças, a gente dizer não, a gente desafiá-las, né? Tem várias pessoas que falam sobre isso, que eu curto muito, que é o Marcos Mion, o Papai Pop, que é aqui do Rio Grande do Sul também, o Felipe Perry, o Augusto Cury, a Adriana Fox, todos têm livros, né? Eu não sei se o Marcos Mion tem livro, mas os outros todos têm livros falando sobre o quanto é importante dar atenção, mas também desafiar, frustrar, dizer não, entre outros autores. O papel dos pais é muito importante porque os pais são uma autoridade sempre para os filhos. A não ser dentro da sala de aula, que a autoridade é o professor. Mas, então, é importante, né, a gente dar esse poder, né, a gente dizer o quanto a criança é capaz, o quanto ela tem recursos para fazer aquilo dentro de si, que ela vai conseguir. Então, é muito importante, sim, não rotular com coisas, você é preguiçosa, você é lenta, ou você, né, é gordinha. Isso é muito prejudicial, mas é muito benéfico a autoridade, né, seja quem for, o vô, a avó, os pais principalmente, os professores, falarem o quanto ela é capaz, o quanto ela pode melhorar, lembrá-la de coisas que ela já fez, que ela no começo imaginava que nem ia conseguir fazer e depois conseguiu, né? Essas experiências são muito importantes para a criança. E eu tô falando tudo isso porque vai ser um desafio fazer o inglês em casa, né? No Rota. Mas com essa ajuda da família, os pais dizendo que é possível, os pais não desistirem do curso na primeira reclamação da criança, é o que vai tornar o curso um sucesso, porque ele já tem tudo para ser um sucesso, né? Não, tem todos os recursos, não precisa sair de casa, tá tudo certinho, é só imprimir, é só fazer, Nossa, tá mastigado, então não tem desculpa. E se vierem desculpas, tá no papel dos pais dizer, né, ser firmes, dizer não, é importante para você. Imagina você depois falando com amiguinhos que falam outras línguas, podendo viajar, podendo, né, ter experiências diferentes, uns trabalhos melhores remunerados, e pode explicar isso para as crianças. Minha filha de 7 anos, ela entende isso, que quanto mais ela estudar durante a vida dela, melhor remunerada ela vai ser. E ela entende, não adianta pensar que isso aí não é conversa para criança. É conversa, sim. Ela precisa saber por que ela tem que estudar tanto, senão ela vai desanimando, né? E isso é um dos motivos. Então é isso, tem que ter uma liberdade até certo ponto, né? A minha mãe sempre falava, a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, sempre tem que dar liberdade, né? Com responsabilidade, sem estragar a liberdade do outro, né? Então, vai deixar tudo bagunçado no quarto do irmão, mas o irmão tem a liberdade do quarto dele continuar arrumado, né? Então, a sua liberdade ultrapassou a liberdade do seu irmão ter o seu quarto arrumado. Então, é aqui o limite da sua liberdade. E as crianças imploram por limites. Quanto mais a gente dialogar com elas, explicar, elas querem saber. E quando elas não percebem esses limites, elas vão exagerando no mau comportamento para ver
quando os adultos vão dizer, chega, tá aqui o limite, daqui tu não pode passar, esse escândalo que tu fez no supermercado foi o meu limite. Nossa, mas será que precisava chegar nisso, né? Por isso eu tô me empenhando muito para deixar dicas de como resolver essas questões de motivação para as crianças, e isso vai valer não só para o Rota do Inglês, como para a escola, para as atividades que elas estão querendo fazer e às vezes desistem por preguiça, por alguma coisa, vergonha às vezes dos coleguinhas, por não se acharem capazes. Tudo que eu aprendi no coach eu vou trazer aqui no canal, então eu convido vocês a se inscrever e também clicar no sininho, que aí vocês não perdem nenhuma notificação de novos vídeos e tudo mais. Tem que ir lá no sininho e colocar todas. E também ir no Instagram e curtir a página do Rota do Inglês for Kids. Lá também vou dar dicas mais rápidas e tudo mais. Também nos stories do Instagram. E é isso. Eu vou me empenhar muito também nessa parte que é pra gente estar aí se ajudando como mães, para que esse curso seja um sucesso, nossos filhos se tornem fluentes o quanto antes e que seja muito divertido para eles também esse aprendizado do inglês. Um abraço!